Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre primeiras impressões sobre os animes da temporada de inverno. No vídeo de hoje iremos falar sobre uma obra que me chamou a atenção desde que eu tinha lido a sinopse, já tinha recomendado em um vídeo de Harulist, e tendo assistido o primeiro episódio falarei sobre ela. É uma obra que eu já digo, eu esperava mais, mas vou curtir bastante, acredito que ao longo das semanas. Vamos falar sobre Runway de Warate. Para todo caso, o que você achou, Haru, desse primeiro episódio? Como eu disse, ele poderia ter sido melhor, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido o drama de um outro jeito, mas a maneira como eles trabalharam foi perfeita, ficou muito boa para o primeiro episódio, ainda mais que eles usaram mais a pegada Slice of Life. Mas dizendo, tem certas cenas que eu vou ressaltar que eu achei que se fosse para trabalhar o drama, poderia ficar num drama pesado, mas aí mudaria o percurso da história também, tem esse fato. Então, primeiro episódio muito bom, mais do que recomendado, você deve ver. Então, vou falar sobre o que eu achei desse episódio, tudo que eu mais gostei, sobre os personagens principais, mas vamos citar sobre o que se trata Runway. Para todo caso, se essa é a sua dúvida, Haru vai falar agora sobre o que se trata. Runway de Warate conta sobre dois jovens que têm grandes ambições e objetivos em sua vida. A jovem protagonista feminina quer ser uma modelo super famosa e desfilar na Paris Fashion Week, mas ela tem um fator que é determinante para ela realizar esse sonho, que se chama altura, e ela não possui isso. Ela era considerada um prodígio quando criança, mas ela não cresceu mais depois disso, então esse é um problema que lhe afeta. E vemos que assim é julgado por muitos que ela não vai conseguir realizar, mas ela nunca desiste. E do outro lado temos um companheiro que ela encontra ao decorrer da obra, ao decorrer do episódio, que se chama Tsubura Ikuto. Esse garoto é um ótimo costureiro, ele tem um potencial enorme para ser um dos designers mais famosos da atualidade do mundo da moda. O único problema dele são os problemas financeiros e a condição da vida familiar dele. Por esse fator, isso impossibilita ele de querer realizar seus objetivos, por conta de querer estar ao lado de sua família e ajudá-los. Então vemos que ambos têm dificuldades, mas ambos se juntam e decidem realizar seus objetivos. Junto de uma modelo, um designer super famoso que pode criar vários looks para ela usar. Será que eles conseguirão? É sobre isso que vamos falar e vendo ao longo dos episódios. Mas então, vamos logo falar sobre Runway. Falando sobre os personagens principais antes de falar sobre o que eu achei que poderia ter tido um drama melhor. Então, vamos falar sobre o meu querido Tsubura Ikuto. Eu acho que ele é aquele personagem que rouba o holofote principal da protagonista. Por mais que a história seja baseada nos dois, eles dividem o protagonismo como a gente viu, ele tem a tendência a roubar tudo para ele, mesmo sendo uma cena que foque nos dois. Eu vi isso no Ikuto nesse episódio. Ele é desajeitado, é alegre, mas ele transmite carisma. O modo como ele decide não querer ir para uma faculdade de design de Tóquio por conta que ele quer ajudar, digamos, a sua família, as suas irmãs, por conta que a mãe está doente, e acontece que ele já quer procurar um emprego, é algo muito bonito. A gente vê que as irmãs falam, você não precisa fazer isso, você pode correr atrás dos seus sonhos. E a maneira com que ele fala que ele pode trabalhar e fazer os seus sonhos como ele já fez naquele período, por conta de que para ele basta ver o sorriso nos olhos de seu cliente, de estarem usando um traje que ele confeccionou, é o que basta. Isso se chama fazer algo que você é apaixonado, e eu amo quando é mostrado isso numa obra, por conta de que a obra já mostra nesse primeiro episódio a paixão, a insistência, o olhar ao seu redor. São vários os pontos que esse primeiro episódio nos proporciona, que eu vou citando ao vídeo, mas eu diria que esse primeiro, que a paixão de fazer algo é algo bacana, porque é algo que nos transmite, nos inspira. A gente deve fazer algo que a gente sempre seja feliz fazendo todo dia, algo que a gente se sinta contente em ver que a pessoa gosta. Isso quando eu digo na área artística, mas independente do seu emprego, quando você é feliz, quando você vê que é algo que te deixa contente no dia a dia, é algo que você sabe que você está indo bem. Não importa o que as pessoas dizem, não importa as dificuldades, se você é feliz, você deve continuar. E eu acredito que o Runway nos mostra isso nesse primeiro episódio. E eu posso dizer que o Ikuto, além de me inspirar e me motivar, o Ikuto me deixou muito contente, é um personagem muito carismático. Para todo caso, como eu já disse, essa parte aqui em torno dele, né, o grande sonho, ambição que ele tem, mas ele quer priorizar sua família, é muito bacana isso, por isso eu digo que é um dos melhores personagens. A maneira com que ele agiu também como a protagonista, mesmo tendo ouvido palavras difíceis, foi bacana. Ele ainda agradece. Cara, esse personagem é muito nobre, ele é um personagem muito educado. Eu diria também que o jeito desajeitado dele é muito proposital, né, da personalidade, mas é bacana também. Para todo caso, eu diria que como designer, ele é um ótimo costureiro, por conta de que ele faz trajes com o que ele dá. E a gente viu a maneira com que ele queria construir um vestido que ele viu na Paris Fashion Week, baseado nos tecidos que ele possuía. Isso se chama esforço, insistência.
Também devo citar a maneira com que ele fez uns trajes lindos para protagonistas com a roupa que lhe foi dada. Então esse garoto tem talento, não é à toa que ele recebeu o convite do pai da protagonista para trabalhar na mesma agência. Por conta de que acredito que já devemos ressaltar essa cena em torno do Ikuta. A questão é bem legal, mas bem polêmica, por conta de que eu já tava querendo xingar a protagonista pelo fato de que ela falou: caraca, eu não posso falar que foi um amigo que fez isso pra mim, que confeccionou essa roupa. Eu ainda ficava assim pensando: caraca, mas por que ela não pode falar? Porque foi um amigo? Porque não tem uma grande agência? Não tem um grande nome? Ou é porque você tá com vergonha? Qual é o motivo do porquê você não quer falar? E acontece que talvez seja porque ela não queria ser bem olhada, ela não seria bem olhada, foi por isso, não dá pra saber o motivo. Mas por todo caso, a gente viu que ela falou que foi feita na agência do pai dela, né? Porque, pelo que vimos, a agência do pai da garota é de modelos, mas também possui confecção, designers. Então é algo bem bacana. Para todo caso, a gente viu que ela falou que foi feita lá, e uma modelo famosa V, digamos que é a Chiyuki, possuindo esse vestido que foi confeccionado pelo Tsumura, foi interessante porque fazendo um tweet ou um stories, digamos que bomba, ainda mais se você tem milhões de seguidores. E acontece que foi legal. Por quê? Porque a gente viu, caraca, a treta vai rolar agora, o garoto não vai gostar disso. E eu achava que a história iria desenvolver um drama a partir daí. É esse o ponto que eu quero citar. Eu achei que a partir desse momento eles pegariam, caraca, eles vão brigar, eles vão discutir, acabou a amizade, o que vai acontecer agora? Mas isso seria proposital? Se eles já fossem amigos, se eles já tivessem um laço, como eles mal se conheceram, também não seria muito ideal fazer esse tipo de drama. Embora a protagonista tenha agido errada, porque ela falou, ela pegou um crédito que foi do amigo dela. Mas por todo caso, a gente viu que tudo se solucionou da maneira de slice of life bacana. Por quê? Nesse momento que ela falou que foi feita de lá, o pai da protagonista viu: a gente nunca fez isso, eu vou falar com a Chiyuki agora. E acontece que assim, ela liga pro Tsumura e assim o Tsumura se encontra com o dono da agência de modelos, de designer, de várias confecções, trajes. Ele se conta com uma das pessoas mais influentes no mundo da moda e assim ele recebe o convite para trabalhar como designer. E a gente já tava no episódio final, ou melhor dizendo, no final do episódio. E isso foi um momento muito bacana e eu fiquei muito feliz porque a gente viu que a protagonista falou que dificilmente pessoas que se graduaram após o ensino médio receberão uma oferta para trabalhar como designer. O certo é você ir para uma faculdade. E acontece que o protagonista explicou, né, o porquê dele não ir, os motivos. E acredito que a Chiyuki deve ter aproveitado e falado com o pai dela sobre a ótima habilidade que ele tem, mas as dificuldades. E acontece que agora não tem problema, porque ele vai ser um designer, ele vai ganhar dinheiro, ele vai poder sustentar a família dele. Quem sabe ele consiga ir também para uma faculdade de designer, não é mesmo? Mas para todo caso, a gente viu que ele recebeu esse convite de uma das pessoas mais influentes. Não importa se é uma agência de grande, médio ou nome de sucesso, ele vai receber por uma agência que já tem até, digamos que uma certa imagem na indústria. E acontece que é um trabalho tipo que é um trabalho dos sonhos. Quem vai conseguir isso é um trabalho que você quer de uma maneira fácil, tipo, conseguiu através dessa amiga. Por mais que ela poderia já ter falado sobre ele antes, acontece que ele mostrou em habilidades, o que se torna melhor, porque o pai da garota viu, ele fala: eu quero comprar esse vestido que você confeccionou. Infelizmente, a gente não pôde colocar o seu nome naquela revista, a gente pegou todos os créditos, por isso eu digo, eu quero trabalhar com você sobre a data que a gente vai lançar esse vestido e também quero falar com você se você não quer trabalhar como designer em um projeto totalmente novo. Afinal, acabamos de perder um dos nossos designers e estamos com uma vaga aberta e a gente precisa de pessoas como você, por conta que no mundo da moda, as verdadeiras estrelas são os designers. E eu vejo que você pode ser a estrela do meu projeto, você terá toda a liberdade criativa para fazer como você quiser. Pode ser intimidador, afinal é sua primeira vez no trabalho, nesse mundo, mas você tem grandes habilidades. E acontece que o olhar dele, a fala, mostrava que ele tinha encontrado um diamante bruto que ele poderia polir e se transformar num grande diamante. E acontece que quando foi mostrado, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei do personagem, fiquei emocionado com a história dele e fiquei muito satisfeito com a maneira como foi trabalhado tudo isso nesse primeiro episódio, dele conseguindo realizar de certa maneira sua grande paixão já tendo trabalho. Obviamente terá dificuldades, a gente pode falar isso ao final do vídeo, mas a gente vê que ele finalmente consegue, digamos que um grande passo nessa jornada, algo que era praticamente impossível, ele consegue. E tudo isso foi legal, porque a gente vê o pai da protagonista se curvou e pediu desculpas mesmo por ter pego os direitos, por isso que ele já forneceu, digamos que um emprego, já falou, digamos que ele terá toda a liberdade no próximo projeto. Foi algo bem bacana, e a gente viu que o protagonista aceita, porque no final do episódio 1 já mostra que essa é a história dele, de como ele se tornou também um top designer, como uma top model que foi a Chiyuki. Então, acredito que já citei tudo que eu queria do protagonista masculino nesse primeiro episódio. Eu diria que o Ikuto tem todo o carinho do mundo. A gente ama o Ikuto, mas não ama a Chiyuki. Eu gostei da personalidade, gostei das habilidades, gostei da história. Então, é aquele personagem que a gente vai curtir pra caramba ao longo das semanas.
Mas agora vamos falar de outras partes do episódio. Mas agora falando sobre a Chiyuki, que é a protagonista, digamos que é a personagem principal da obra. Eu diria que é a história de como ela se torna uma top model e vai desfilar na Paris Fashion Week possivelmente. Porque praticamente a gente já sabe que quem é top model pode ir para esse festival pelo que deu o episódio. Então provavelmente ela vai realizar isso. Isso é um ponto que eu elogio e critico, por conta de que eles podem ter dado um spoiler muito grande como ela se torna, como ela realiza os objetivos, que já é algo que muitas obras colocam desde o começo, mas é sem graça porque a gente quer ver várias surpresas. Mas lembrando, ela se tornou uma top model, mas a gente não sabe se ela vai estar na Paris Fashion Week. É algo que a gente vai ter que saber assistindo. Mas então, eu gostei bastante da protagonista, embora ache ela mimada e insuportável, mas ela é insistente, por conta de que ela ouviu vários nãos na sua vida. Por mais que quando ela tinha 10 anos, ela era considerada o prodígio, seria a capa da agência do pai dela, acontece que tudo muda quando ela não cresce mais. Para você desfilar na Paris Fashion Week, normalmente se você tem mais de 1,70 de altura, por conta de que fica uma melhor maneira de mostrar as roupas na passarela. Afinal, a obra mostra que há vários tipos de modelo, e o que o modelo deve fazer é exaltar as roupas e não querer roubar, digamos que a luz para si. Ele está naquela passarela, ele está em várias fotos para mostrar a beleza da roupa. Só que acontece que você deve possuir um belo conjunto de corpo para exaltar tal roupa. Então foi legal isso porque acontece que teria uma altura ideal para desfilar lá. E a protagonista estava ouvindo que ela não tinha o talento, ela ouviu isso da mentora dela, ela foi demitida pelo pai dela. Então a maneira como ela era mimada, mas ela cresceu ouvindo vários nãos e ela deixou de ser mimada, e a gente vê sua insistência, é algo que eu gosto dela. Ela pode ter uma personalidade mimada, ela pode parecer uma princesinha, mas ela não é, e isso deve ser enfatizado. Ela tem seus erros, tem uma personalidade difícil de lidar, mas a gente sabe que ela reconhece isso, como por exemplo quando ela fala com o Ikuto, que é praticamente impossível ele tentar fazer algo como designer se ele não tiver um diploma da faculdade de design. E acontece que foi legal porque ela viu que ela estava agindo como as pessoas agem com ela, e ela diz isso, foi muito emocionante, por conta de que a gente deve notar, ela cometeu um erro que ela vive ouvindo, ela deveria ser a pessoa que nunca deveria falar isso, porque ela sabe o quão é difícil agir e ir atrás de um sonho que por muitos é julgado como impossível ao seu redor. Então ela sai, digamos que da frente do Ikuto, porque ela não tinha cara após falar uma besteira daquele nível. E foi legal isso porque a gente viu que ela tentou daí vários empregos em várias agências. E acontece que ela foi aprovada. E no momento que ela de primeira ouve que ela foi aprovada, ela ouve elogios quando ela vira aquela, como eu posso dizer, modelo de passarela, não, de rua. Ela vê que ela tem potencial, que as pessoas gostam dela, que falam que ela já pode, ela conseguiu um emprego de primeira como modelo. Ela pensa, eu tenho potencial, eu posso estar lá ainda. E acontece que vemos que daquele momento em diante, ela fala, a gente vai trabalhar junto, tipo, a gente vai realizar nossos sonhos. Eu irei lhe dar todas as roupas que eu uso e não uso, mas você só deve fazer com que eu fique bela nelas. E acontece que assim, confeccionando várias roupas para um corpo ideal, vemos que a modelo finalmente surge e é contratada. Afinal, Chiyuki consegue ir para onde desejava, graças à sua experiência, mas à confecção de Ikuto. Então eu diria que ficou perfeito, porque a gente vê um costureiro aspirante que tem uma experiência, habilidades, como uma modelo que tem experiência e tem uma grande ambição. Com ambos tendo grandes ambições e grandes objetivos e trabalhando juntos, é quase que praticamente perfeito que eles vão ter sucesso. Então ter visto os erros que a Chiyuki cometeu, mas ter visto a maneira como ela reconhece seus erros, ver a maneira como ela insistiu, foi legal. É muito slice of life, muito rápido, mas foi mostrado o drama em determinados momentos. E querendo ou não, o que eu ressalto aqui nesse primeiro episódio são como as palavras podem ser duras e como podem ser motivadoras. Ao mesmo tempo que você pode ficar ouvindo não, 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 em um caso, de primeira você já pode ouvir um sim. E esse sim pode te motivar a continuar naquilo que você quer. Então eu diria que é assim, a gente vai sempre ter que tentar até a gente conseguir, porque se a gente ama, se a gente realmente quer, a gente vai conseguir. E obviamente, se você ouviu uns sims ao longo de outros projetos, isso te motiva mais no principal que você quer, não é mesmo? Mas para todo caso, gostei muito, foi muito legal essa parte. Esse primeiro episódio teve aquela pegada, digamos que seinen, que é uma pegada reflexiva que eu gosto. Então eu diria que o Runway de Warate foi perfeito nisso. Mas para todo caso, acredito que eu já falei um pouco do principal sobre o que eu queria do episódio. Sem dúvidas, Runway de Warate é uma das grandes joias da temporada de inverno e que devem ser assistidas. É um dos animes que podem virar animes sem potenciais, animes revelação, animes desconhecidos, que são muito bons, pelo fato de que
O anime de Runway do Arate é uma obra que você não vê de primeira, às vezes você vai ver com o passar do tempo ou por recomendação. E para todo caso, por isso eu digo, você deve ver esse anime, você deve recomendar esse anime, você deve recomendar esse vídeo, por conta que esse anime, ele promete muito. Eu espero que eles se mantenham com a qualidade e que eles façam um final fechado, mesmo o mangá estando em publicação. Porque é uma obra que provavelmente vai ser 12 episódios, mas eu não acredito que vai ter segunda temporada. Só se o sucesso for enorme com o passar das semanas, mas eu acho difícil. Para todo caso, Runway do Arate, se fizer, digamos, com um bom trabalho, já que eles mostraram no primeiro episódio que ambos os personagens vão ter seus objetivos cumpridos, acho que você pode fazer um final que, de certo modo, fique final fechado, mas com abertura para a segunda. A gente vai ver isso com o passar do tempo, a gente não sabe ainda, mas eu acredito que dá, caso eles queiram adaptar para uma segunda temporada. Relembrando, a primeira temporada tem potencial para ser final fechado, e eu espero que seja. Se tiver um pouquinho de drama, a base, digamos que adulta, de dificuldade, mas de sonhos realizados de Carol and Tuesday, eu vou gostar. Runway do Arate proporcionou várias emoções, acredito que é engraçado, tem pitadas de romance, tem drama. Eu diria que eu já tô shippando o Ikuto e a Chiyuki, é um casal que eu gosto de ver, eles são amigos, vão realizar seus objetivos e podem se tornar um ótimo casal. Tem uma cena que ela já pega ele indireto no braço, ele já fica envergonhado, então é uma cena de chip pra mim. Eu diria que cenas engraçadas como ele, por exemplo, mostrando o lado meio masculino dela, mas exaltando a beleza feminina dela, foi legal. Então foi muito bacana essa cena também, foi uma das melhores cenas do episódio. E para todo caso, acredito que era mais isso que eu queria ressaltar. A gente viu um pouco das irmãs lá do protagonista, a gente viu que ele quer realmente ir para uma faculdade de design, eu espero que ele consiga isso, já que ele já tem um emprego agora. Para todo caso, é uma obra que pode nos proporcionar várias emoções. Eles preferiram fazer um rápido drama com Slice of Life, mas mostrando já que eles estão rumo à jornada deles, e isso é ideal. Uma obra que é 12 episódios, eles devem fazer de um jeito assim que fique satisfatório em todos os pontos. Então tem todos os meus elogios. Mas acredito que, tendo falado praticamente tudo que eu queria sobre o primeiro episódio, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio sobre o Runway do Arate? Para o próximo episódio de Runway do Arate, eu acredito que veremos o foco dividido, como foi no primeiro episódio, mostrando um pouco da Chiyuki já no mundo profissional de modelo e do Ikuto também no mundo profissional de designer. Lembrando que a partir de agora eu acho que o drama vai ser mais sem excesso e vai mostrar mais uma pegada adulta, mas no estilo shounen. Eu acredito e espero que eles mostrem o mundo profissional de uma maneira que você pode encontrar facilidades, só que dificuldades. Pelo fato do que a gente vê que é o mundo da moda, querendo ou não, é um mundo de top designers, top models, e acontece que é um mundo profissional. A Chiyuki, o Ikuto estão entrando nisso, então eu quero ver se eles encontrarão mais rivais, inimigos ou companheiros. Afinal, a gente conhece a personalidade da Chiyuki, ela não é alguém que você vai conseguir, digamos, lidar fácil, é alguém que você pode ter problemas, então acontece que pelo jeito dela, ela pode ter, digamos, uma rivalidade e brigas com companheiros modelos, ainda mais no cenário competitivo de modelo, porque ela pode ter experiência, mas ela vai encontrar talvez pessoas que participaram de vários festivais conceituados como a Paris Fashion Week. Isso é o que eu acredito, já que ela é uma modelo agora contratada. Outro ponto, o Ikuto, eu quero ver ele com top designer. A liberdade que ele vai ter é para ele criar sozinho, ele que vai ser o líder do projeto dele, ele vai ter subordinados ou ele vai trabalhar sozinho? Ele vai ter que trabalhar com alguém? Ele vai encontrar pessoas que já se graduaram, pessoas que são pessoas influentes ou pessoas que somente se graduaram, mas já têm um diploma e que queiram, digamos, dar pitaco, digamos, nos seus projetos, ou terão que trabalhar com ele, mesmo ele sendo chefe, e acontece que as pessoas terão que obedecer ele porque é o projeto dele, como o pai da Tio que falou que ele tratou da liberdade. Então eu tô muito curioso para ver a maneira como eles vão trabalhar isso. É um episódio que pode ser foco dividido, como foi o 1, em ambos os personagens, ou foco maior em um, mostrando dificuldades ou facilidades. Eu não acho que vão até mostrar muito, digamos, uma parte de drama, porque essa parte talvez eles pudessem desenvolver um drama bem bacana. É algo que eu espero e acredito que pode ter. Mas eu acho que eles não vão pegar tão assim, mostrando tipo no clima Carol and Tuesday, se é que você me entende, tipo muitas dificuldades. Eles conseguiram uma facilidade já no primeiro passo. Eles podem encontrar rivais mesmo, mas pelo que deu a entender, eles vão ter a liberdade deles. Pelo menos no caso do Ikuto, da Tio, que a gente só vai saber no episódio mesmo. Mas então, tô muito curioso, tô muito ansioso para ver o próximo episódio. Acredito que é isso que eu queria ressaltar. Relembrando que tem várias coisas que dá pra falar ainda sobre essa obra. Então acredito que assistindo os próximos episódios a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo sobre animes dessa temporada de inverno. No próximo vídeo de Runway de Arate. Né?